Olá pessoal, eu sou Léo Fernandes e vocês estão no Harmonizem. Fica comigo que hoje eu vou ensinar vocês como regar as plantas corretamente. Continuando, como ter nossas plantas lindas. Muito simples. Hoje nós vamos falar de rega. Muita gente tem esse mito, não pode molhar muito, não pode molhar pouco. Porque tem plantas que molham uma vez por semana, tem plantas que molham 2 vezes por semana. E tem todo esse mito. Como molhar minhas plantas? Quanto molhar as minhas plantas? Pessoal, molha a planta quando ela precisa. Como a gente faz isso? A gente usa um sistema extremamente complexo. É um sistema extremamente avançado. Chama-se dedômetro. Aqui ó, coloca o dedo no substrato. Dedo saiu seco, a planta está seca, você molha. Dedo saiu sujo, ela ainda segura. Então, não tem essa. Por quê? Nós vamos fazer assim. Vamos molhar a planta 2 vezes por semana. Tá. Olha a época do ano. Olha o lugar que você mora. Bate muito vento, desidrata, não desidrata. Aí às vezes você molha 2 vezes por semana, é muito. Você molha 2 vezes por semana, é pouco. Então, o sistema mais avançado chama-se dedômetro. Você coloca o dedo na terra, no substrato, e vê. Se o dedo saiu sujo, é porque aquela terra ainda está úmida. Porque planta não morre afogada, a planta precisa de umidade. E a umidade você consegue dar para a sua planta através da irrigação correta. Então, o que você deve fazer? Você deve molhar a sua planta e observar. Porque uma planta secou mais do que a outra, mas também tem tudo aquilo que nós conversamos. Tem planta que precisa de mais umidade e planta que precisa de menos umidade. Por exemplo, os cactos, as suculentas, não funciona esse sistema. Botou o dedo no substrato, tá seco, vou molhar. Não, porque cactos, suculentas e outras plantas que não necessitam de tanta umidade na raiz, geralmente só molha quando estiver extremamente seco. Vou dar uma dica de ouro para vocês que quase ninguém explica. Molhar pouco, todos os dias, pode ser fatal. Mas aí eu vou manter a minha planta sempre úmida. Não, porque se você molha pouco, você só molha a superfície do substrato. E a raiz que está lá no fundo, ela continua seca. E aí ela começa a subir, buscando aquela umidade, e ela vem para a flor da terra. E aí a chance dessa raiz desidratar, a chance dessa raiz queimar é muito maior. Gente, planta, molha sem pena. Leva para um tanque, leva para um lugar que tem perto de uma mangueira. Você molha até a água sair pelo fundo. Saiu, então você tem certeza que você molhou ela toda. E aí aquela parte de baixo, onde fica a raiz, bem acomodada, bem escurinha, ela se mantém úmida. Então ela se mantém saudável. Lembrem da questão da camada de drenagem. Se não tiver furo, se não tiver camada de drenagem, embaixo fica uma lama. E aí a raiz morre afogada, a raiz começa a apodrecer. Então é extremamente importante que o vaso tenha furo, uma boa camada de drenagem, feita com a pedra, feita com a brita, feita com argila expandida, isopor. Ela precisa ter uma camada onde a água saia do contato da raiz, porque a gente precisa de terra úmida, não terra lameada, que aí apodrece a raiz. E aí o que vocês vão fazer? Molha a planta, deixa a água descer bastante e aí você tem certeza que aquela planta está completamente úmida. E aí você começa a acompanhar aquilo usando o dedômetro. Você bota o dedo na raiz, enfia o dedo mais ou menos assim até a metade do dedo para você sentir. Ainda está úmido, o dedo saiu sujo, não precisa molhar. Então essa questão, a planta tem que molhar 2 vezes por semana, 3 vezes... Não, a planta precisa ser molhada quando ela estiver seca. É igual aqui, ó, orquídeas. As orquídeas, geralmente quando você compra uma orquídea,
tem aquela história, né? Ó, é 200 ml de água por semana, não pode molhar mais que isso, menos que isso. Esquece isso, porque orquídea também morre de sede, tá? Então, pessoal, quando tem essa regra de 200 ml por semana, isso daí funciona pelo produtor, porque o produtor tem estufas controladas, tem aquela quantidade de irrigação toda semana, e aquela irrigação é uma irrigação rica em nutrientes. Como eu falei no outro vídeo, planta não vive só de água. Então, orquídea também. Nesse caso aqui, essa orquídea está presa numa árvore, e aí ela está recebendo os nutrientes, os micro-organismos, folhas, as coisinhas que soltam da árvore. Isso daí vai se decompondo e traz o nutriente para ela, porque ela está embaixo da árvore e ela está numa iluminação filtrada. E aí quando chove, esse pedaço aqui fica mais úmido. Mas quando a gente vai ter orquídea na nossa casa, que a gente vai colocar na casca de pinos, nos chipes de coco, como eu falei para vocês lá no vídeo de substratos, e aí você também faz isso. Você vê se a casca de pino está bem úmida, se o chip de coco está bem úmido, entendeu? Então isso acontece também em relação à orquídea. Orquídea não é 200 ml de água. Orquídea precisa tomar banho, pode molhar folha, só não evitem molhar flores. Na natureza, as flores da orquídea duram muito menos, porque ela recebe chuva. E o problema de você molhar a flor da orquídea é porque pode desenvolver uma doença chamada botrite, que enche a florzinha de pontinhos. Então, na nossa casa, a gente molha só o substrato. E aí você pode molhar as folhas. Quando não tiver com flor, molha ela toda. Quando tiver com flor, procura preservar a flor. Então, molha a orquídea com vontade, deixa a água descer bastante pelo vaso e vai acompanhando. Então, como molhar a sua planta? O seu dedo vai dizer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Aqui, ó, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e nos siga nas redes sociais. Hoje você aprendeu como molhar as suas plantas.